Amém? Amém. Amém. Então vamos orar, vamos começar a nossa EBD com uma oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento aqui, momento em que estaremos lendo, Senhor, a Tua Palavra, comentando a Tua Palavra, refletindo sobre a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por este momento especial. Se conosco, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, pessoal, hoje nós vamos ver Gênesis 21, né? E esse capítulo do livro de Gênesis é um capítulo muito importante. É importante porque nós vamos ler aqui o nascimento do Isaac, né? Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa para Abraão. E a promessa é de que ele, apesar de ser muito idoso, né, quase 100 anos, e a mulher dele também quase 100, eles dois teriam um filho. E desse filho sairia uma descendência numerosa. E eles, então, aceitaram, acreditaram nessa promessa, né? E eles se puseram em movimento. Saíram lá da casa dele, lá de Ur dos Caldeus, lá do lugar bem distante de onde eles estão hoje, e eles, então, eles acreditaram e começaram a ter comunhão com Deus, a viver com Deus, a passar por várias coisas com o Senhor, até que quando realmente o Abraão estava com 100 anos e a Sara com 99, nasceu o Isaac. Olha só, 100 anos, né? Quanto que esse pessoal não perseverou, quanto que o Abraão não sofreu na vida dele, né? E quanto que mesmo depois dele ter conhecido ao Senhor, ele precisou perseverar para ver a promessa que Deus fez para ele, né? Só nessa introdução a gente já precisa aprender o quê? Que Deus tem promessas para a nossa vida. E as suas promessas, elas se cumprirão. Todas elas, independentes, né? O que a gente precisa é ser como Abraão e a Sara, perseverantes. Então, diz lá o nosso texto de Gênesis 21. O Senhor visitou a Sara, como era dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Ora, Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pelo que disse Sara, Deus prometeu riso para mim. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E acrescentou, quem diria Abraão que Sara havia de amamentar filhos? No entanto, eu lhe dei um filho na sua velhice. Esse pedaço aqui, ele é muito assim emblemático para mim, porque se a gente criar uma criança, né? Quer dizer, não tem 100 anos, né? Já é trabalhoso. Quando moço, imagina com 100, né? Mas Deus tem os propósitos dele, Deus tem, né? Então, foi 100 anos que Abraão teve que ter para ter o seu filho, perseverante, perseverou e teve o filho. Isso para nós é uma história, é um ensinamento. Precisamos perseverar nas promessas de Deus, porque Deus tem para cada um de nós uma promessa. Deus tem uma promessa geral para a humanidade, que é a salvação, né? Deus deseja que todo mundo vá para o céu, isso aí não tenha dúvida, né? Alguns vão, outros não vão, por livre escolha, né? Então, Deus tem um plano geral para a humanidade, a salvação, ir para o céu, viver a eternidade com Ele. Mas Deus também tem planos individuais. E é aqui que eu acho que está o nosso desafio com o Senhor. Porque se Deus tem promessas individuais para cada um de nós, enquanto servos de Deus, precisamos saber quais são as promessas que Deus tem para nós. O que Deus tem me prometido? O que Deus tem falado comigo? Qual é a promessa de Deus para mim, né? Para cada um de nós há uma promessa específica, própria, para aquela pessoa. Para Tereza, para o pastor, para a Thelma, para a Késia, para o Nelsinho,
para cada um de nós, Deus tem uma promessa específica. E quando a gente sabe qual é a promessa de Deus para nós, aí sim nós conseguimos o quê? Começar a batalhar no Senhor, começar a orar, começar a nos aproximarmos de Deus, para que Deus faça o quê? Cumpra em nós a promessa que Ele tem. Eu acho isso muito tremendo, e eu tiro aqui um testemunho meu, né, da minha vida. Quando eu era jovem, eu já era cristã, e eu estava numa reunião de juventude, éramos muito poucos, se éramos 7 pessoas, 10 pessoas, éramos muito, eram poucas pessoas. E foi na igreja que eu estava um pastor pregar. E nessa igreja, era até na usina, na Tijuca, o pastor Francisco, eu me lembro até hoje, ele pregou, né? Pregou, e no final do culto, ele pediu que os jovens dessem as mãos, que ele então faria uma oração individual para cada um de nós. E aí a gente fez, né? Demos as mãos, e aí ele foi orando por várias pessoas, e quando chegou em mim, ele falou para mim 3 coisas. Que eu não deveria temer pela minha família, porque Deus cuidava deles, Deus estava com a mão cuidando deles. Que Deus conhecia o amor que eu tenho pela palavra, pelo estudar a palavra de Deus, por ensinar a palavra. Então, isso agradava muito ao coração dele. E ele, então, falou que os meus pés pisariam em lugares que eu nunca imaginei, por causa do amor que eu tenho à palavra dele. E aquilo me marcou muito. Eu entendi aquilo como uma promessa de Deus na minha vida. Que por causa do amor que eu tenho à palavra, os meus pés pisariam em lugares que eu jamais imaginei. E é tão interessante porque no decorrer da minha vida, depois daquele momento, eu fui vendo essa promessa ser cumprida. Não uma única vez, mas várias vezes. Sabe, às vezes eu estava num lugar, por exemplo, quando eu fui estudar na PUC, eu vi aquilo ali, a promessa de Deus. Eu estar ali estudando, né, era um sonho do meu coração, mas aquilo aconteceu e eu vi como uma promessa de Deus se cumprindo. Os meus pés pisando em lugares que eu não imaginava. Nas vezes que eu fui para Israel, eu vi também essa promessa de Deus. Os meus pés pisando naquele lugar, e eu não vou para lá para turismo, eu vou para lá para estudar, para aprender, para saber mais. É para isso que eu vou. Eu vi os meus pés, né, pisando em lugares que eu nunca imaginei por causa do amor da sua palavra. Essa questão de eu lecionar, né, no Seminário do Sul, em outras faculdades, e eu vejo isso também como cumprimento da promessa. Os meus pés pisando em lugares, né, por causa do amor que eu tenho à palavra de Deus. Eu tenho a certeza de que as promessas que Deus tem para nossas vidas, quando a gente persevera, Deus as cumpre. Quando a gente segue no caminho com o Senhor, Deus cumpre suas promessas para nós. E esse é um desejo, né? Que Deus possa cumprir na vida de cada um que está aqui, dos que estão nos assistindo, realmente, as promessas dele nas nossas vidas. Porque, gente, não tem nada melhor do que a gente ver a promessa de Deus se cumprindo, né, em nós. O cuidado de Deus, sabe? O estar com o Senhor, o falar com Deus e Ele responder, Ele cuidar, Ele suprir, né? Queria ler mais um pedacinho desse nosso texto, porque agora o Isaac nasceu, a Sara, né, idosa, amamentando, e aí vai dizer o verso 8, cresceu o menino, ou seja, o Isaac, foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com o meu filho, com Isaque. Pareceu isso bem duro aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Imagina, as 2 mulheres, cada um tinha um filho. Era legítimo que tanto o Isaque quanto o Ismael recebessem a promessa, né? A herança do pai, né? Deus, porém, disse a Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação. Portanto, ele é a tua linhagem.
Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando pão e um odre de água, os deu a Agar, pondo-os sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Bercheva. Então aqui, né, a gente percebe Deus falando que, olha, Abraão, mesmo que Agar vá embora, dela vai nascer uma nação. Porque ela é tua, desse rapaz é tua descendência. É Deus não desamparando, né? E consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo de um dos arbustos. E foi e sentou-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, brandando a Agar desde o céu, disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber o menino. Deus estava com o menino, que cresceu, e morando no deserto, tornou-se flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então aqui a gente vê o outro filho do Abraão, que aconteceu, né? O Ismael. Ele poderia ter morrido, mas olha que coisa bonita. Isso eu gosto sempre de destacar. Quando tudo parecia perdido, quando Ismael parecia que ia morrer, Deus mandou um anjo dele, um anjo do Senhor apareceu. E esse anjo, né, salvou a vida do menino, né? E isso é muito forte, porque o anjo de Deus não apareceu para o Abraão, não apareceu para o Isaac, não. Ele apareceu agora pela primeira vez na Bíblia para uma mulher que era escrava e que era egípcia. Aquela pessoa que a gente jamais imaginou que o anjo de Deus poderia aparecer, pois foi para essa mulher que o anjo apareceu. Porque Deus é assim. Não funciona na nossa lógica humana. Deus funciona numa lógica divina, diferente da nossa. A gente vai pensar assim, imagina se Deus vai aparecer, o anjo do Senhor vai aparecer para Agar, que era serva, para uma escrava, mas foi para ela que ele apareceu. Primeira vez que o anjo de Deus aparece, é para uma mulher que era escrava, que era egípcia, que tinha sido abandonada, né? Porque tinha sido enxotada de casa, coitada, né? Mas Deus foi lá e salvou a Agar e o seu filho. Salvou da morte, salvou ali da desesperança, né? E mais do que isso, ele faz uma promessa, né? Porque vai dizer para ela: olha, eu vou fazer desse menino uma grande nação. Ele será próspero porque ele também é filho de Abraão. Então a gente precisa entender um pouco mais as promessas de Deus. Deus tem promessas para a nossa vida. Essa aqui é a nossa grande lição dessa EBD. Deus tem promessas para as nossas vidas individuais. E as promessas dele vão se cumprir. Mesmo que demore um tempo, ela vai acontecer, ela vai se cumprir. E ela será bênção no tempo certo na nossa vida. Cabe a nós, né, descobrirmos qual é a promessa de Deus para mim, individualmente. O que Deus tem para mim, né? E isso aí é a gente orar ao Senhor e aguardar, porque Ele responde, porque Ele fala com a gente. Como falou aqui com a Sara, com Abraão, com a Agar, Deus ainda fala hoje com cada um de nós. Amém? Amém? Querem fazer alguma pergunta? Minha pergunta é meio doida, né? Por exemplo, eu estou numa situação maravilhosa na minha vida. E isso aí foi a vontade de Deus? Sim. Esse é o propósito dele para mim? Bom, isso aí é uma coisa assim, pode ser uma bênção de Deus para a sua vida, né? Veja, o propósito, a vontade de Deus, ela é uma vontade plena, ela é uma vontade permissiva, né? Eu acho que quando você é abençoado pelo Senhor, sim, há toda uma questão de Deus, né? Se você é cristã mesmo, de você mesmo, a paz no seu coração,
a tranquilidade da sua mente, né? Tudo isso são o quê? São testemunhos de que a vontade de Deus está bacana na sua vida, né? Que quando você também está usufruindo de uma bênção, mas você não tem paz no teu coração, tua mente está confusa, seus pensamentos não estão bons, é porque aquilo ali não é plenamente do Senhor. Mas quando você recebe a bênção de Deus e a paz no coração, a tranquilidade no coração, a tranquilidade nos pensamentos, aí sim, eu creio que sim. Né? Eu creio que sim. Né? Amém? Pastor? Não? Kézia, não? Então vamos orar, vamos encerrar nossa EBD. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de reflexão na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio que Tu falas conosco, Tu falas ao nosso coração. Tu, Senhor, a cada dia, Senhor, está preparando para nós algo excelente, algo, Senhor, que vai nos surpreender. Porque, Senhor, se começamos a andar nos Teus caminhos, se começamos a fazer a Tua vontade, se fazemos aquilo que agrada ao Teu coração, se sabemos qual é o propósito da nossa vida aqui na terra, Senhor, então eu creio, Deus, que Tu vai, Senhor, confluindo, né, todas as coisas para que elas concorram para o nosso bem. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pelo culto que teremos agora. Se conosco, Senhor, realmente que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.